Simbora, simbora. Para, tio. Chegando aqui no aero. Vamos pra Buda fucking Pest. 7 horas da manhã, 7 horas da matina. Achar o Fabão aqui. Nosso Red de Grove. E partiu. Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como sempre, o vídeo aqui é simplesmente para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória empreendedora aqui na Europa e tentar gerar insights para quem está nessa jornada inicial ou já tem algum resultado e está no processo de escala. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito relevante. O mastermind na vida do empreendedor, o quanto isso pode colaborar para o seu crescimento e o quanto isso pode exponenciar os seus resultados. Para quem nunca ouviu falar no que é mastermind, mastermind é quando um conjunto de mentes se juntam para debater ideias e para chegar a conclusões. E como diz aí a sua avó, 3 cabeças pensam melhor do que uma, e é verdade. 3 cabeças pensam bem melhor do que uma, por quê? Porque tem repertórios diferentes, tem necessidades diferentes, visão do mundo diferentes, e isso tudo pode sim gerar muito insight para a sua estratégia. E eu vim compartilhar com vocês o que foi a experiência do último Mastermind que eu participei, que foi em Budapeste, uma cidade que eu amo. Eu já morei lá 3 meses em 2018, fazendo um voluntariado, e me apaixonei pela cidade. Voltei lá já a trabalho, e foi a 3ª vez então, quando eu voltei pelo Mastermind. Uma semaninha agora no mês de final do mês de agosto, e foi muito interessante, muito transformador. Sempre bom estar com empreendedores fora da curva aqui da Europa que estão fazendo e acontecendo nos seus respectivos países, e lá tinham diferentes nacionalidades, né? Tinham empreendedores, cara, de onde tinha? Tinha americano, tinha alemão, tinha empreendedor ai, como é que é o nome do país? Eslovênia e da Eslováquia, o que foi interessante. Mas por que tinha tanta gente de tanto lugar? Simplesmente porque o Kylian Marketer, que era a pessoa à frente, ele atua muito no mercado inglês. E quando a gente fala de mercado inglês, você acaba por abranger todos os mercados, porque muitos dos mercados europeus têm uma conexão grande com o mercado americano, inglês e australiano, né, que é o tal mercado inglês. Então fica uma coisa muito mais democratizada, uma vez que aqui na Europa a maior parte das nacionalidades também falam inglês, né, como segundo idioma. Então fica fácil você ter contato com diferentes nacionalidades, o que não é a realidade do Brasil, onde a gente vive numa grande bolha. Mas, dando essa introdução, essa ida para Budapeste foi muito relevante por alguns motivos. E antes de explicar quais são esses motivos, eu vou vou te pedir uma coisa e depois te explicar outra. A primeira coisa que eu vou te pedir é para se inscrever no canal e sentar o dedo no like se esse tipo de conteúdo é relevante para você e te gera insights desse lado, tá bem? E vamos lá. O que é um mastermind na sua base, sabe? Se você já leu aquele livro Pense e Enriquece, do Napoleão Hill, você já ouviu falar desse conceito, porque ele explica o conceito no livro. Até o próprio Ford, né, que foi quem criou os carros como a gente vê hoje, ou pelo menos popularizou os carros como a gente vê hoje, ele tinha ali o seu grupo agregado de outros empresários que, querendo ou não, dominavam o mundo e as decisões do mundo naquela época. E desde aquela época, então, já existia esse conceito de juntar empresários numa sala, discutir hipóteses, compartilhar estratégia e ter um crescimento conjunto. Afinal, cada um tem uma realidade, cada um está atuando em um mercado, e isso é muito poderoso. Além de existir ali experiências diversas, né? A gente teve diversas experiências para conectar ali uns com os outros. Então a gente, foi jogar paintball, teve coisa lá no Rio, lá stand-up paddle, teve muitos momentos de confraternização e network. Tudo isso reforça essa conexão. Outro ponto que é muito forte dentro do Mastermind, se você ainda não conhece a lógica do Mastermind, é o que chamam de Hot Seat. Hot Seat é quando alguém traz um desafio, alguém traz um problema e os outros empresários dão opinião naquele problema. E por que isso é forte? Se eu, por exemplo, sou uma agência de performance que fatura 500 mil euros por ano e tem lá uma agência de performance que fatura 5 milhões por ano, essa agência ela já passou por um processo que eu estou passando. Então, qualquer feedback desse dono, desse CEO, dessa pessoa à frente desse negócio, para mim, é muito agregador e faz pagar o valor investido no Mastermind. Geralmente, Mastermind são pagamentos anuais com encontros recorrentes. Para dar um exemplo prático para vocês, no Brasil, Masterminds como do Flávio Augusto, como do Érico Rocha, tem preço lá na casa dos R$250 mil.
Isso dá quase, né, 50 mil euros. Aqui ainda tem masterminds mais baratos, mesmo pela forma como funciona o mercado, mas, por exemplo, esse do Killian custa 18 mil euros por ano. E você deve falar, porra, João, vale a pena investir esse nível de dinheiro para estar com outros empresários discutindo estratégias e para estar absorvendo estratégias de quem está à frente do mastermind? Cara, vou te falar que vale. Eu já investi em 3 masterminds, o do Paulo Faustino, fiquei 2 anos no do Paulo Faustino aqui, da Regina, em Portugal. Depois fiquei 1 ano do Patrick Wind na Espanha e também fiquei 1 ano do Killian, agora que o Killian é alemão, mas que atua no mercado inglês. E por que todos eles foram super valiosos? O do Paulo me deu uma porta de entrada para o mercado português, me ajudou a me conectar com pessoas daqui, pessoas relevantes, pessoas com resultados, tá? O do Patrick foi muito bom para conhecer a realidade do mercado espanhol e para me conectar com players gringos. E o do Killian, muito bom a nível de estratégia, muito interessante também a nível de conexão, e todos eles, no caso, deram ROI. No caso do Paulo, deu ROI pelo nível de contatos, pelos clientes que foram fechados dentro do Mastermind, por ser um Mastermind com diferentes áreas atuando. Ou seja, não era só de pessoas do digital. Isso foi forte para mim. O do Patrick foi interessante pelas parcerias e o do Killian foi interessante por toda a estratégia, know-how e esses pontos de contato mesmo que fizeram com que a gente tivesse mais pontos estratégicos para desenvolver, o que foi muito forte no final das contas, tá? Então, a lógica do Mastermind é essa, é como ele funciona. É você tá com outros empreendedores, outros empresários, tá absorvendo conteúdo por parte de quem organiza o Mastermind e também de outros convidados que vão lá ter, e ao mesmo tempo crescendo com isso. Na prática, como que ocorreu o nosso lá em Budapeste? Literalmente foi dividido em 2 dias de puro conteúdo e depois mais 1 dia ou 2 de network, de aprofundar essas conexões, de estar com o pessoal, de discutir estratégia. Porque o poder, gente, não está no conteúdo. No vídeo anterior eu falei sobre a capacidade que você acaba por ter de resultado quando você para de consumir conteúdo e começa a implementar conteúdo. E o que eu quero dizer com isso? É quando você faz um balancear mais favorável entre aprender e implementar. Aprender e implementar. Se você só aprende, porque, gente, a verdade é que conteúdo está disperso na sociedade. O que mais tem é conteúdo. Se você quer aprender sobre gestão de tráfego, você abre aí o YouTube e vai ter muito conteúdo gratuito sobre isso. Se você quer aprender a montar móveis, vai ter conteúdo sobre isso. Conteúdo está disperso na sociedade. Onde está o grande trigger? Onde está o grande ponto diferencial de quem tem resultado? Capacidade de execução. Então, não adianta só ir para os masterminds para absorver conteúdo, porque, é como eu disse, o conteúdo já está aí. Você tem que ir para criar conexão, fechar parceria, fechar negócio e explodir sua cabeça com o que os outros estão fazendo, voltar e implementar aquilo que faz sentido para você. E, obviamente, gerar valor também. Esse é um grande ponto que eu queria trazer para vocês dentro do assunto como tirar o máximo proveito. Gerar conteúdo, gerar valor para outras pessoas que estão no Mastermind é extremamente essencial para alguns pontos. Primeiro, para você ser visto como autoridade. Segundo, para você quebrar as barreiras de conexão. Porque um dos maiores gatilhos mentais que existe é o gatilho da reciprocidade. O que é o gatilho da reciprocidade? É quando você faz algo para alguém e aquela pessoa se sente em dívida com você. Nossa, João, que pensamento de manipulação, mas você faz isso de maneira intencional? Claro que faço. E não é manipulação, é uma intenção muito clara de eu vou gerar resultado para essa pessoa e essa pessoa pode gerar resultado para mim, é uma troca. E é assim que você tem que pensar dentro da lógica do Mastermind. Entrar lá e falar como que eu posso gerar valor para essas pessoas. Isso vai fazer com que essas pessoas também gerem valor para você ou até mesmo resultado prático, né? Pode vir a fechar um cliente, pode vir a existir uma indicação dessa pessoa para um cliente trabalhar com você. Então esteja muito atento e intencional sobre essas coisas para que você possa tirar o máximo resultado. Outra coisa sobre Mastermind, autorresponsabilidade. Não é você pagar, não é um cursinho de faculdade que você pagou aí então, os mesmos 18 mil euros, por exemplo, para estudar durante X anos e você quer sair de lá com um diploma e conseguir um emprego com isso. Não é sobre isso. É autorresponsabilidade. Sim, você pagou para acessar aquele ecossistema. Isso vai te ajudar a aumentar a sua frequência, melhorar a sua capacidade de gestão de energia. Enfim, só para vocês entenderem que é sobre você ter a autorresponsabilidade de ir lá em busca do que você quer retirar de lá e ir em busca de entregar lá. Não adianta você pagar 18 mil euros e depois ficar cobrando o mentor do Mastermind que você não tem resultado X ou YZ, mesmo depois de ter feito esse investimento. Não é sobre isso. É sobre ir lá e retirar o que é seu. Então, esse é um ponto muito importante. A parte de que é mais do que óbvio é a questão do network, né? Porque network vale mais que dinheiro. Por que network vale mais que dinheiro? Vou explicar para vocês. Hoje em dia eu tenho um network muito interessante em Portugal. Então, por exemplo, eu vou fazer um evento agora
nos dias 22 e 23 de novembro. Se você é de Portugal, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o link do Digital Connect. Vai estar um evento incrível no Porto nos dias 22 e 23 de novembro. E eu espero você no evento, se ainda tiver ingresso, no momento que eu estou falando isso aqui para você, tá? Então, por que o network é mais valioso do que dinheiro? Por exemplo, para organizar todo esse evento, tenho 13 palestrantes e nenhum palestrante vai ser pago. É simplesmente contato, network. Cara, vem palestrar no meu evento, eu palestro no seu. Então, é esse tipo de troca que existe dentro do escalão do mundo digital. E se você ainda não está nesse momento e não viu isso acontecer em intensidade, vai chegar o seu momento de você realmente poder ter essa troca. Então, network vale mais que dinheiro. Mastermind é um ótimo lugar para você tirar network poderoso de lá. Foi o que aconteceu comigo dentro do ecossistema do Paulo da Regina e dentro dos outros ecossistemas que eu participei. E a mesma estratégia que eu vou usar para o Brasil. Eu já tenho bons contatos no Brasil, agora que eu quero ir em intensidade para o mercado brasileiro, eu fiz o caminho contrário. Eu internacionalizei primeiro e agora estou nacionalizando, mas eu quero bons contatos no mercado brasileiro. Dos que eu já tenho, entrar num mastermind, gerar mais network e de forma intencional gerar valor para essas pessoas e essas pessoas gerarem valor para mim. Então, não existe almoço grátis e não tem que existir. Só é interessante, só pode ser interesseiro quem é interessante, né? Seja interessante antes de ser interesseiro. Vá buscar, sim, oportunidade com as pessoas que você sabe que pode agregar com você, para você, mas depois de já ter agregado para elas, senão parece só uma relação unilateral. E outra coisa que eu acredito que é muito interessante dentro do ecossistema de Mastermind, a mentalidade. Você é consumido pela mentalidade do seu meio, tanto para o bem quanto para o mal. Então, por exemplo, todos os triatlos que eu me inscrevi, tirando o primeiro, foram triatlos onde existiam profissionais competindo. João, mas porra, que loucura, você vai se colocar num ambiente onde os caras são profissionais, você vai chegar em último. É isso que eu quero. Eu quero ser o menor cheque da mesa, eu quero ser o mais burro da mesa, eu quero ser o cara que literalmente aprende com o pessoal todo que está naquela mesa de jantar ou o que é que seja. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você já deve ter ouvido essa frase, ela é mesmo poderosa. Se coloque em ambientes onde você se sinta para trás. Porque naquele ambiente onde você se sente o melhor, você não está crescendo. Você não está tendo valor agregado vindo para você desenvolver e tocar o terror. Então saia desses ambientes onde você é o melhor, onde os papos são limitados, onde o papo é pessimista, onde nada agrega pra você, e vá pra ambientes onde você fala, caralho, eu podia estar fazendo bem mais. Caramba, que inútil que eu sou. Ah, João, mas esse é um sentimento ruim, blá, blá, blá. Cara, só é um sentimento ruim quem ainda não aprendeu a ressignificar isso. Como assim ressignificar isso? Pegar nessa energia, não da inveja, mas na energia da admiração e falar, aquela pessoa eu admiro nesse ponto, eu vou modelar ela nesses pontos. Isso vai ser a decisão mais poderosa que você vai tomar. Então, tome essa nota aí, porque isso pode ser muito valioso dentro do ecossistema de Mastermind. Você tá lá com um monte de pessoal que tem mais resultado que você em muitas coisas e falar, cara, eu quero modelar essa pessoa nisso, eu quero modelar aquela pessoa naquilo, e isso vai te ajudando a crescer. Então, quando eu me coloco nesses ambientes de triatlo onde tem profissionais e a pessoa faz em 20 minutos a água e eu faço em 1 hora, o que isso me mostra? Que eu tenho muito que aprender sobre natação, que eu tenho muito que aprender dentro das estratégias para nadar mais rápido. E isso me faz querer andar para frente. Agora imagina se eu tivesse numa competição só de amadores onde o pessoal nadasse ainda pior do que eu. Eu ia falar, porra, eu tô nadando muito bem. E na verdade eu sou uma merda. Então eu tenho que ter essa consciência de estar uma merda e de poder melhorar. Você só melhora aquilo que você tá consciente que não tá bom. Se você acha que tá bom, você não vai querer melhorar. Então é muito forte esse ponto, tá? Mais pontos sobre Mastermind. Na prática, em que momento, essa pode ser uma pergunta que vocês fazem, em que momento se torna interessante investir no Mastermind? Depende do tipo. Eu expliquei aqui 3 tipos de sumo, 3 tipos de retiradas que eu tive de Mastermind. Ou clientes e contatos, ou entendimento do mercado, ou entendimento estratégico. Clientes e contatos, ou seja, algo que vai trazer receita direta para o seu negócio, é a partir do momento que você tiver a capacidade de investir, porque é como se você investisse num canal de vendas. Então tá ok, quanto antes você estiver nesse tipo de grupo, melhor. Mas você tem sempre que fazer uma comparação. Isso é uma estratégia inbound, né? Aquele cliente que vem até você. Tem várias estratégias outbound, que é você ir atrás do cliente de maneira muito intensiva, e você podia estar gastando o tempo que você está no Mastermind, por exemplo, em aquisição de cold calling ou seu próprio funil. Então depende, você tem que entender no seu trade-off ali, na sua estratégia, o que faz sentido. Esse é um ponto muito importante. A nível estratégico, é mesmo quando você está numa fase de otimização e escala. Não adianta você querer entrar em Mastermind agora, querendo melhorar a sua estratégia. O ideal é você botar intensidade na estratégia que já funciona para você aí sim ter uma receita interessante para depois reinvestir dessa forma. Então, o seu momento para entrar no Mastermind vai depender desses fatores.
Galera, espero que tenha gerado insights para você de quando entrar no Mastermind, por que do Mastermind, o que é o Mastermind na prática e que você consiga usar essa estratégia para ter ainda mais resultado aí no seu negócio e crescer igual um foguete, porque esse é o objetivo também de estar compartilhando conteúdo aqui. Se inscreve no canal, se ficou com alguma dúvida, manda aqui no comentário que a gente vai responder todo mundo e tamo junto, é só o começo e obrigado por acompanhar.